Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez apresentando o podcast Além da Carga para você que é do setor logístico, da área de transporte rodoviário de cargas aqui no Brasil. E como sempre, estamos trazendo um nome de peso aqui, pessoas especialistas no assunto. E o assunto de hoje é muito importante, né? Nós já falamos de alguns assuntos aqui nos episódios anteriores, como seguro de carga, parte mecânica, né? Cuidados com o veículo, com o caminhão. Falamos também em relação à reforma tributária recentemente, um ótimo episódio para você estar assistindo. E hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. Vamos a fundo sobre esse tema. E não estou sozinho, como já antecipei aqui. Trouxemos, convidamos aqui especialistas no assunto para estarem falando sobre o tema. Estou hoje aqui com o Ricardo Breis e Bruno Fabrício, ambos especialistas em gerenciamento de risco, representam aqui hoje a OpenTech, né? E vamos dar aí a oportunidade para que eles estejam se apresentando e falando um pouquinho para vocês da história, da carreira, como entraram também no setor, e aí a gente inicia esse bate-papo aí que vai ser muito enriquecedor para você. Vamos lá, Ricardo, comece você, se apresente para nós. Boa tarde, Matheus, boa tarde, pessoal. Bem, eu sou o Ricardo, trabalho na OpenTech há 10 anos, então 10 anos aí nesse mercado de transporte, de gerenciamento de risco. Comecei como operador de rastreamento, trilhei minha carreira na empresa e hoje faço parte do time comercial, né, e de suporte ao cliente. Legal. Boa tarde, Matheus. Obrigado pelo convite, primeiramente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Fabrício, também trabalho na OpenTech há quase 10 anos já. Comecei em 2017, assim como o Ricardo também, comecei como operador de rastreamento, aí trilhei meu caminho, virei supervisor de operações, então cuidava bastante lá da parte operacional. Hoje estou na mesma área também, né? A gente faz tanto comercial quanto operacional, tá? E já vamos aí para 10 anos aí já de história aí já falando de gerenciamento de risco. Perfeito. Vocês podem falar um pouquinho também sobre o que é a OpenTech hoje, só para o pessoal de casa entender exatamente? Claro. A OpenTech ela é uma gerenciadora de risco, né? O que é uma gerenciadora de risco? Gerenciadora de risco é uma empresa que faz, vamos dizer assim, uma série de requisitos para você ter o cobrimento numa apólice de seguros. Então, a apólice de seguros exige que você tenha uma gerenciadora de risco. E essa gerenciadora de risco, no caso que é a OpenTech, que faz toda a parte de gestão de risco da tua frota. Pesquisa, rastreamento, enfim, toda essa parte de requisitos obrigatórios da apólice. Perfeito, show de bola. Vamos entrar então nesse tema muito importante. Quero que vocês definam hoje, né? A gente tem até uma abreviação aqui para chamar de gerenciamento de risco, que é GR. Talvez você já ouviu aí de casa GR, o que exatamente é GR, ou melhor, o que é exatamente gerenciamento de risco? Explica aí para o pessoal de uma forma que fique fácil de se entender o que seria o gerenciamento de risco de fato. Então, gerenciamento de risco na prática, tá, Matheus? Seguinte, digamos que você tem uma apólice, né, de seguros. Então, você tem uma apólice de uma seguradora, que foi uma corretora que providenciou essa apólice, e dentro dessa apólice tem uma série de regras de gerenciamento de risco. O que são essas regras? Por exemplo, qual produto que eu posso transportar? Posso transportar defensivo agrícola? Pode, ok. Qual que é o valor que você pode transportar? De 1 centavo, né, até 150 mil reais, eu posso transportar, porém eu tenho que fazer uma pesquisa criminal. Esse é o trabalho que a gerenciadora de risco faz. Então ela faz toda uma parte de pesquisa criminal referente ao profissional que vai estar transportando a carga, referente ao veículo, referente à carreta, referente ao proprietário também. Digamos que de 150 mil a meio milhão, você pode transportar, você tem que fazer a pesquisa criminal, como eu citei anteriormente, mas além disso você tem que fazer um protecional a mais, que é o quê? O rastreamento da carga. Então, o rastreamento, que é vamos dizer assim, o coração do gerenciamento de risco, é monitorar o caminhão desde a coleta dele, com o veículo vazio, até a descarga e o caminhão ficar totalmente liberado, né, para uma próxima viagem. Então, a gerenciadora de risco, né, vamos dizer assim, resumidamente, ela faz esse trabalho da pesquisa e do rastreamento. Perfeito. Sabemos, né, eu como um cliente ali representando a Transfast, sabemos que por muito tempo o gerenciamento de risco foi visto só como custo obrigatório. O que mudou, né, nesses últimos anos, saindo dessa esfera, né, como as transportadoras olham para o gerenciamento de risco, saindo de custo obrigatório, e hoje eu vejo que é uma alavanca de competitividade.
O gerenciamento de risco estava muito atrelado nessa obrigatoriedade que eu comentei da pólice de seguros, né? Atualmente, as transportadoras elas têm buscado cada vez mais agilidade. O próprio exemplo, né, que você citou, a Fast, já diz no nome, é Fast, precisa de agilidade para liberar os veículos, né, liberar os carregamentos. Então, o diferencial competitivo está muito na agilidade da gerenciadora, que teoricamente é algo que deveria ser burocrático, só que a gente está desburocratizando isso. Como? Com agilidade, com processo que facilita a vida do transportador. Perfeito, perfeito. Vamos entrar num assunto que você falou aqui, para o pessoal entendendo. A gente vai ser meio técnico aqui, mas resumindo, antes da gente ir para cenários reais do dia a dia, a policy, né? Sem muita gerúdica, o que seria a policy, sublimite, LMG, né? O que significa na prática em uma operação esses termos? Isso é bacana de falar, vou comentar aqui. Claro, claro. Pólice de seguros, em resumo, né? O que é? Um documento oficial, né? Segurador envia, tá? Todo mundo acha que às vezes, né, pensa, eu tenho seguro, mas até que limite essa seguradora cobre, né? Um possível prejuízo, alguma coisa. Muita gente pensa, eu tenho um seguro, vai me cobrir infinito. Não. Então, o que seria o sublimite da pólice, né? E os limites máximos de garantia, né? Eu tenho a Fast como cliente. A Fast, por exemplo, ela tem uma pólice que diz que ela pode carregar até 3 milhões de reais em caneca. Se ela pegar uma carga acima de 4 milhões, de 5 milhões, elas não está dentro, né, das regras da pólice de seguros, né? Então, esse é o LMG que a gente chama, que é o limite máximo de garantia. A pólice, toda seguradora, ela sempre estipula um limite máximo que você pode carregar. Não existe a pólice que não menciona limites, tá? E o limite, o sublimite, é aquilo que o Ricardo já havia comentado anteriormente, né? Então, por exemplo, meu sublimite para transportar caneca é 150 mil. Né? Até 150 mil eu posso transportar caneca, eu preciso somente de uma pesquisa do motorista, não preciso fazer o rastreamento, todo aquele processo, né, um pouquinho mais robusto. Então, em resumo, é esse, né? A pólice de seguros, ela contempla toda a tua mercadoria, todos os teus bens, especifica também o que você não pode carregar, porque muita gente acha que eu posso carregar de tudo, também Sim. Não é assim, né? Então, por exemplo, eu posso carregar caneca, mas eu não posso carregar microfone. Tô dando exemplo, né? Então, tudo isso, a pólice, ela vai especificar certinho, né? O que pode, o que não pode, e com base nesse documento da pólice que a gente transforma, porque é um documento muito grande, muito enxuto, tem, né, bastante coisinha, a gente confecciona o nosso PGR, que a gente chama, que é o nosso plano de gerenciamento de risco. Então, a gente pega aquela pólice, pega tudo que for pertinente à tua operação, né? Validade de cadastro, de consulta, em quanto tempo o veículo tem que fazer checklist se for frota agregada ou terceiro. Então, a gente bota tudo num documento mais compacto para passar diretamente para os nossos transportadores também não se escorregar nisso aí. O que acontece muito hoje durante o mercado, tá? Eu tenho uma pólice, né? E eu sei que até 150 mil eu não preciso fazer o rastreamento, por exemplo. Sim. E aí, chegou lá uma carga de 160, 170, o cara renovou a pólice, nem se ligou que aumentou, agora ele pode carregar só até 130, acima disso precisa de rastreamento, toma um sinistro. Então, a gente sempre faz essas renovações, faz o treinamento, que é justamente para isso, né? Hoje, o que mais o transportador aí escorrega, que a gente vê, né? Eu e o Braze vemos de mercado, é isso, né? Eu achei que eu podia transportar X coisa nesse valor, né? Sem aquele devido protecional. Sem aquele devido protecional. Aí, dá o sinistro, na hora da abertura, vem a negativo. Perfeito, perfeito. Basicamente, é as regras, né? Isso aí. Dá para você ter cobertura naquele determinado produto, né? O pessoal de casa entender, tem produtos que você vai ter determinadas regras, vai ter determinados sublimites, né? Limites diferenciados. Às vezes, para carregar, vamos dar exemplo aqui, né? Placa solar, produto mais visado. Mais né? visado. Exatamente. Então, poxa, às vezes o limite do cara vai até 200 mil. E aí, para carregar caneca, como tu falou, né? Ninguém vai querer roubar caneca. Vai querer roubar caneca, ele dá um limite maior. Um limite de 2 milhões, por exemplo. Isso, exatamente. Então, lá na pólice vai estar daí exatamente todos os detalhes que o cara precisa seguir, né? A transportadora precisa seguir para que ele esteja resguardado, que o cliente dele também, claro, Isso. em ter cobertura naquele eventual sinistro, sendo roubo, colisão, enfim. Um ponto importante também que acabei não mencionando que a gente faz, né? Com base nesse documento que nós configuramos, a gente também parametriza todo o nosso sistema de gerenciamento de risco conforme o teu documento. Então, por exemplo, se alguém da Fast emitir uma viagem lá de 500 mil reais que precisaria de uma isca ou de uma escolta e o teu time, né, alguém não sabe que precisaria, meu próprio sistema vai informar, para essa viagem você precisa de uma isca e uma escolta. E não consegue dar seguimento. Uma trava de segurança que a gente coloca justamente para lembrar, né, e realmente você não consegue, né, seguir adiante, vamos assim dizer, se você não tiver cadastrado esse protecional.
Perfeito. Resumidamente, o gerenciamento de risco é o guardião da tua pólice. Isso Falando aí. em poucas palavras. Assim, É, resumo eu vou garantir que a tua pólice seja cumprida. Perfeito. Pilares do gerenciamento de risco, uma visão geral. Quais são os pilares hoje? Os dois principais pilares do gerenciamento de risco é cadastro e rastreamento. Falando de pilares básicos, e a gente tem outros pilares, né? Aliado a isso, o nosso, vamos dizer assim, lema é muito parecido com o da FEST, que é pessoas, processos e tecnologia, né? Aliados ao cadastro e rastreamento. Quando fala de pilar de cadastro, é o pré-viagem, ou seja, é a contratação do motorista. Sempre a porta de entrada, né? É a porta de entrada para evitar que depois a gente tenha que correr atrás do problema no rastreamento. Exemplo prático disso, né? Então, o pessoal da transportadora faz a contratação, a captação de motorista, a captação do veículo, passa na gerenciadora para ver se a gerenciadora dá condições de liberar isso, se está apto de acordo com o perfil da transportadora. Depois disso, o segundo pilar, rastreamento. Dependendo do valor da carga, exige rastreamento. Se é um valor menor, não precisa de rastreamento. Então, esses são os dois pilares do gerenciamento de risco. Perfeito. Temos alguns, né, também que poderiam ser citados, mas a gente entra mais lá para frente. Mas eu quero ir já a fundo vamos falar aqui por etapas, cadastro. Qual que é o conceito e o propósito do cadastro, né? E como hoje, como é que acontece isso, visto que a gente tem a LGPD? Então, o cadastro ali é sobre uma pessoa física, um motorista, um CPF, né, o histórico dele de alguma forma. Como funciona isso hoje? Como é que é o conceito e o propósito do cadastro em si? Então, o cadastro hoje ele é feito, né, por garantia da LGPD, a gente é homologado, né, tem todas as certificações, né, a ISO que trata do assunto, né, e na questão do cadastro a gente consulta órgãos oficiais, órgãos públicos, a NTT, então são todos sites, né, são todas consultas que a gente faz de locais que, vamos dizer assim, sejam homologados e não te tragam problema com LGPD. Entendi. Perfeito. E o propósito, acho que você já tinha falado antes, é basicamente, né, um pré-embarque para que o embarcador ali esteja garantido, né, que aquele profissional que vai realizar esse transporte ele esteja dentro daquilo que a seguradora hoje exige, né? É óbvio, a gente sabe muito bem que tem que ser uma pessoa sem antecedentes, né? Então tem toda essa questão de histórico, né? E nós temos aqui, né, algo que foi recém-lançado, né, vamos chamar assim, que foi esse ano, que é o termo cadastro unificado. O que seria o cadastro unificado? A Transfast, né, nós lá, fomos um dos primeiros clientes, então é algo importante aí para reforçar, como eu sempre digo. Mesmo lá dentro. Né? A Transfast sempre tentando estar à frente do mercado. Mas o que seria o cadastro unificado? Então, o que muda do cadastro normal para o cadastro unificado? O que mudou em relação à velocidade, padronização, qualidade dessa consulta, né, desse cadastro? Perfeito. O cadastro unificado, então, ele foi oficialmente lançado esse ano, durante a Intermodal. É um produto lançamento da NSTech, né? Ele engloba as 3 maiores gerenciadoras de risco do país, né, que fazem parte hoje do grupo, né? E o cadastro unificado, a gente utiliza todo o banco desse ecossistema NSTech. Então, hoje é o maior banco de dados da América Latina. A gente tem mais de 3 milhões de motoristas cadastrados em nossa base. É bem difícil, né, principalmente transportador novo que começa digitar o CPF, a gente já não ter uma prévia informação, né, do motorista cadastrado no nosso banco, tá? Com isso, vocês ganham mais agilidade para saber se esse cara tá apto, se ele tem histórico, né? Então, o cara que já não tem um histórico no nosso banco, a gente já olha um pouco diferente para ele, né? O score dele é menor, vamos assim dizer. Sim. Tá? Então, o cadastro unificado, ela veio para integrar toda essa base de dados gigante, com todo o histórico de motorista, de viagem, de sinistro. Então, cara, a gente unificou tudo num banco gigantesco, basicamente, né? E hoje, nós falando em velocidade, assim, melhorou em torno de 50%, 60%, né? Falando de agilidade, assim. A gente está entregando uma pesquisa criminal em menos de 10 minutos. Em menos de 10 completa. minutos. E pesquisa mesmo, né? Feita e tudo mais. Não é uma consulta de uma pesquisa já realizada anteriormente, uma pesquisa do zero, do né? Zero mesmo. Consultando motorista, cavalo, carreta, proprietário, todos esses itens, 10 minutos.
Perfeito. Olhando tudo, né? A gente olha desde a NTT, histórico de pontuação do motorista, CNH, se de fato é verdadeiro ou falso. A gente pega muita CNH falsa, QR Code falso. Então, a gente olha tudo no geral para garantir que tu, né, na hora do sinistro, tu não vai ver lá que, o motorista tinha uma CNH falsa. Acontece muito... Antecedente, né? O antecedente, o que eles costumam falsificar é categoria. A gente olha a categoria também para ver se ele tá apto. Caraca. Não basta ele ter uma CNH. Então, às vezes, o cara tem uma CNH B, ele falsifica dizendo que é uma CNH E. Então a gente pega tudo isso também. Porque às vezes ele tem uma CNH válida, só que ele não tem apto para a categoria do transporte rodoviário. Sim. Né? Então tudo isso a gente olha também já antes, né, do pré-embarque ali na porta de entrada. Já. Isso aí. Perfeito. E em relação a isso que vocês falaram, né? Questão do tempo de vocês ficou muito reduzido, né? A velocidade para trazer essa consulta. Hoje o mercado, eu sei isso porque eu já fui cliente de outras, né? Mas hoje o mercado pratica em média quanto tempo o pessoal entender assim? Uns 30 minutos, é a média de mercado. De 30 minutos a 50 minutos, assim. É o que a gente tinha lá de... E quando a gente fala de liberação de motorista, quanto antes melhor, né? Você tem seu time comercial ali negociando carga, procurando captação de motorista, então às vezes precisa de uma agilidade maior para atender aquela carga, senão passou um tempo, o motorista vai, conseguiu outro, aprovou, então você acaba tendo até um prejuízo financeiro, né, vamos assim dizer, com um cadastro que demora mais tempo. Porque você vai pela pesquisa e perdeu o motorista. E perdeu o motorista. Você vai perder para a concorrência teu motorista. E pior, né? Posso ir além, né? A gente já teve casos que a gente às vezes perdeu o embarque. Que às vezes o cliente lá na ponta, o embarcador, precisa de muita agilidade. Jogou para outra transportadora. Muita urgência, e aí por conta de uma demora, né? Eu já tive casos, né? Isso mudou bastante, assim, mas quando entrei no transporte, já esperar 2 horas, 3 horas para ver um retorno de um. Isso é um tempo muito... tempo bem... Então, assim, era algo muito complicado, né? E no adiante, nós temos aqui algo também que vocês chamam, né? Junto com o grupo aí, a NSTEC, que seria o cadastro 4.0. O que seria isso? O cadastro 4.0 ele é a máquina que roda por trás do cadastro unificado. O que é isso, né? A máquina que roda por trás. É a série de automações que a gente fez para conseguir entregar os 10 minutos de tempo de retorno na nossa pesquisa. Como é que a gente faz isso? Então, hoje a gente é integrado com todos os órgãos que a gente faz as consultas, desde Detran, Denatran, a NTT, né, os sites de consulta pública também que a gente faz, né, os órgãos oficiais. Então, hoje a gente é integrado com todos esses órgãos. Né? Então, a gente tem uma máquina robusta de integração, no qual, quando o nosso cliente, né, a transportadora, solicita pesquisa, essa pesquisa é processada rapidamente em integração com esses órgãos. Se por acaso algum órgão público está fora, né, tá fora do ar ou algo do tipo, aí o operador faz a consulta manual. Então o operador ele só vai atuar manualmente fazendo uma pesquisa caso um órgão público esteja fora do ar. É isso que é o cadastro 4.0. E aliado ao 4.0, a gente adotou, né, na empresa a matriz de risco que a gente chama. Isso é algo nosso, da empresa. Pioneiro da OpenTech. Pioneiro na OpenTech no mercado, a nível nacional, que é o quê? A matriz de risco, digamos que não tenha nenhum impeditivo, não tem nenhum processo, não tem nada criminal referente àquele conjunto. O motorista está liberado, o veículo está liberado, o proprietário também, enfim, está tudo certo. Só que digamos que é o quê, Bruno? Um veículo com uma idade mais avançada, uma NTT de um estado. A NTT num estado, o proprietário é diferente da NTT, a NTT é recente, o licenciamento no estado, a NTT em outro. Então, assim, é uma série de fatores que a gente fez uma análise que tinham em comum nos sinistros. Então, mesmo esse cara não tendo nenhum algo que impeça, né, ele de seguir adiante, ele ainda tem essa segunda, vamos dizer assim, segundo cheque, né, que é a matriz de risco. Uma verificação de 2 etapas, né? Isso aí. Uma questão é processo, que é obrigatório pela segura, outra é o plus, é o que a gente faz a mais, né? Perfeito. Eu chamo geralmente esse caso aí de Frankenstein. Um pedaço em cada lado, né? Exatamente. Muito envolvido, NTT é uma pessoa, dono da placa do cavalo é uma, da carreta é outra. E toda sexta-feira, né, que a gente tem nossa reunião de sinistro semanal aí, a gente sempre pega, né, ou a NTT foi recente, ou o licenciamento era de um estado, a NTT de outro, é padrão, assim, sabe? Usa a tecnologia para cruzar os dados. Isso, a gente faz um cruzamento de dados. A própria FAST acho que é um exemplo de que barra isso não chega nem a mandar para pesquisa para o OpenTech, né? A própria FAST faz umas verificações, se está no nome de terceiro, já nem segue a contratação. Lá nós temos um protocolo que é o quê? Daí, como eu chamo esse caso de caso Frankenstein, né? O que eu falo, pessoal?
viu esses sinais, chama assim de sinais, poxa, motorista é uma pessoa, NTT recente. NTT recente já faz a pergunta, ô amigo, vi que tu é NTT recente, o que está acontecendo? Você me diz aí, por que é recente? Qual que era a NTT antiga desse caminhão e tal? Para o cara contar a história dele, né? Já chama atenção. Pô, motorista é uma pessoa, dono do proprietário, né? No documento do cavalo é um, da carreta é outro, mesma coisa. Então, às vezes, a gente nem passa para frente, né? Pega um outro ali interessado na carga que esteja com algo mais... Uma documentação mais certa e aí joga ele pro gerenciamento. Porque a gente lá na ponta, claro, economiza também de fato para não ter o custo, né? E iria reprovar também, né? Fez a tua análise na nossa também, reprovaria, então isso que é importante, né? Eu acho que agora a gente até entrou num assunto que seria interessante falar, que muitas vezes não deixar só essa responsabilidade em cima do gerenciamento. Jogar junto, né? Jogar junto. Exatamente. Eu acho que isso é algo que acontece muito, né? Vocês podem talvez falar um pouco mais e dar alguns exemplos disso, não sei, de algumas situações que aconteceu isso, mas da transportadora ter também esse cuidado, essa responsabilidade, né? E ter esse carinho de olhar também e fazer essas verificações antes, né? Que isso influencia totalmente para ele. Quanto mais verificações, quanto mais etapas tiverem, melhor, mais segurança e menos risco, né? Assim, é até um negócio muito bacana quando a transportadora pega junto na parte de gerenciamento de risco, né? O resultado ali de sinistralidade consegue ser muito melhor, né? Muito menos ocorrência de sinistro e tudo mais. Quando a transportadora ela tem essa visão de risco, né? Visão de gerenciamento de risco já na contratação, e ela não força, vamos dizer assim, uma pesquisa de alguém que não está, né, dentro do padrão, dentro dos conformes ali, o resultado acaba sendo bem melhor. Perfeito. Alguma coisa para acrescentar, Bruno? Não, até dar um exemplo aí, né, do modo de como a Fast opera hoje em dia, né? Maioria terceira, a gente sabe de mercado que a maioria do problema está no terceiro, no motorista autônomo, e vocês estão há bastante tempo aí já sem sinistralidade. Então, né, tendo um time que tem a cultura do gerenciamento de risco, aí é aquilo que a gente fala, né? O gerenciamento de risco não passa a ser um custo e sim até um investimento, né? Então, às vezes a gente paga, tem um valor X ali de gerenciamento de risco no mês, mas quanto que isso te previne de ter um problema maior lá com a seguradora, uma negativa no sinistro, um agravamento na tua pólice, que é a pior coisa que tem, né? Então, tendo a cultura de gerenciamento de risco, como a Fast tem, né? A gente vê, não tem sinistro, né? Nesses tempos aí que a gente lá de parceria não teve uma situação suspeita, nada, então... Tendo uma cultura assim dentro da empresa. Exato. O nosso número é quase 0,0. Se eu não me engano, eu estava olhando o número, foi 0,1, porque toda nossa história a gente teve um caso só. Aí é normal, a gente está suscetível, somente no nosso país, infelizmente, né? A corrupção está aí. Então, o nosso número é bem baixo mesmo em relação a sinistro de roubo por conta disso. É porque vai muito da nossa cultura de que, né, é o atendimento ao cliente. Então, assim, mais do que o prejuízo que pode gerar, mais do que o desgaste pode gerar com uma seguradora, todo o trabalho, o processo é longo, né? E é uma dor de cabeça toda a dor de cabeça que dá é a experiência com o cliente. É chato tu chegar pro cliente e falar, poxa, ó, sua carga foi roubada, tua carga não vai chegar. O teu cliente lá não vai receber a mercadoria que ele estava esperando. Então, assim, nós que atendemos assim setores que têm urgência na chegada da mercadoria, imagina, né? A mercadoria já sai geralmente atrasada praticamente. Então aí o cara tá esperando o cliente lá, tá esperando o cliente final, né, o cliente do nosso cliente, e aí a mercadoria não chega por conta de um roubo, cara, é muito chato. Então assim, não passa uma boa ideia sobre a Transfast, sobre a transportadora em si, por isso que a gente evita, né? Óbvio, estamos falando do nosso país, infelizmente, a nossa cultura não ajuda muito, mas o que a gente pode fazer nessas verificações é isso, para evitar esse tipo, diminuir o risco, né, aumentar a segurança do nosso cliente, e isso é muito importante. Quero que vocês descrevam aqui, para o pessoal entender, um passo a passo de uma viagem rastreada. Desde um pré-embarque, né, quais são as análises, os procedimentos, o monitoramento da rota, o pós-viagem, né? Vocês conseguem fazer essa linha do tempo, vamos assim chamar, de uma carga rastreada para o pessoal entender como funciona? Claro, é assim, ó, vamos lá, um passo a passo numa viagem rastreada, né? Começando pela captação do motorista, então a transportadora ela vai fazer a captação desse motorista, vai verificar ali junto à gerenciadora se esse conjunto, né, o motorista, cavalo, carreta, está apto para seguir viagem. Vamos verificar o valor da nota. Exige rastreamento? Sim. Então, o que a transportadora vai fazer? Ela tem um portal no qual ela vai imputar os dados,
veículo, cavalo, carreta, vai espelhar o sinal do rastreador do caminhão para a gerenciadora de risco, vai colocar o ponto de carregamento, ponto da entrega. Se tiver mais entregas, vai adicionar essas entregas também no portal da gerenciadora de risco. Vai emitir a viagem no sistema. Emitindo essa viagem no sistema, vai uma liberação para o motorista, que a gente chama de autorização de embarque. Nessa autorização de embarque tem a rota, desde o ponto A até o ponto B, né, ou outros pontos, como se tiver mais entrega. Os locais de parada autorizados pela gerenciadora, né, que são os locais recomendados, que a gente já fez um mapeamento, onde não tem incidência de roubos, né, e ocorrências desse tipo. E aí o motorista segue sendo monitorado até o veículo vazio, né? Esse monitoramento ele é feito por um operador de rastreamento, 24 horas, trabalha todos os dias, né, por turnos, e o monitoramento é feito do caminhão pelo motorista através do teclado. Então a gente está integrado com o rastreador do caminhão, a gente acompanha todo o trajeto que ele faz, e a cada parada que o motorista faz, ele aponta no teclado, né? Parada para banheiro, parada para pernoite, aponta os reinícios de viagem, e a gente vai monitorando isso. Caso tenha algum desvio, alguma não conformidade, né, diferente do combinado ali no plano de viagem, o operador de rastreamento vai fazer toda uma atuação. Vai entrar em contato com o motorista, vai entender o que está acontecendo, vai acionar a transportadora, enfim, garantir que a viagem seja cumprida desde do carregamento lá até o veículo estar 100% vazio. Perfeito. E acredito que a tecnologia tem ajudado muito nisso, né? Bastante. Para ela, automática, talvez inteligência artificial, acredito que vocês estejam usando lá. Então, para fazer toda essa parte não só do monitoramento, mas de subir esses alertas, esses sinais para o operador entrar em ação, né? Exatamente. Como é que é isso lá no dia a dia? Na parte de alertas, hoje a gente tem uma série de automações que, por exemplo, quando o veículo desvia de rota, eu não dependo de um operador enviar um comando para o caminhão. Por exemplo, mandar uma mensagem no teclado para o motorista perguntando se está tudo certo com ele, né? Ligar um bip na cabine. Eu não dependo do operador fazer isso. O próprio sistema já identifica o desvio de rota em questão de segundos e ele manda o comando para o caminhão já para adiantar a ação do operador. Se o motorista não responde esse comando em X tempo, aí sim ele cai um desafio para o operador vai entrar em contato com o motorista, seja por telefone, por WhatsApp, enfim. Isso vale para uma série de alertas, né? Desde o desvio de rota, parada no local proibido, sim, perda de sinal, legal, todos os alertas de gerenciamento de risco. Esse termo que você usou, eu lembro que você explicou para nós quando a gente visitou lá a OpenTech. Por que vocês chamam de desafio? Explica para o pessoal. É porque o operador, ele não caça o que ele tem que fazer. A nossa demanda ela é empurrada, né? O operador ele não fica olhando ali na tela o que ele tem que fazer. Se aparece algum alerta, ele empurra para o operador, ó, faça isso, ligue para o motorista, ele já indica para o operador. É questão de otimizar, né, a produtividade do time. Perfeito, perfeito. E como a gerenciadora, né, tem um operador em contato com o motorista, ele querendo ou não, nesse momento que a carga está sendo rastreada, né? Como ela faz essa parte de gerenciamento com o motorista, que a gente sabe todos os cuidados que tem que ter, para que não seja uma torre de controle chata, vamos assim chamar, né? Aquele negócio, a gente já viu alguns vídeos na internet, por exemplo, de algumas situações, né? Difícil falar com a gerenciadora. Então, assim, como é que hoje lá vocês atuam para que não fique essa torre de controle chata? Como é que é isso? Essa eu vou deixar com o Bruno, que ele colocou um projeto legal na empresa aí tem alguns anos aí. Show de bola. Então, essa parte, né, principalmente de contato do motorista com a central de rastreamento, né, com o nosso time lá, tem que ser o mais próximo possível sempre, né? Principalmente o motorista não ter nenhum tipo de preocupação, precisa de algum comando, liberação, enfim, né? Hoje a gente faz tanto o ativo quanto o receptivo, né? Então a gente também entra em contato com o motorista, confirma alguns dados pessoais dele para confirmar se de fato é o motorista, né, que está seguindo aquela viagem ou não. E a gente também tem o receptivo, que é o que o motorista faz, que é para não ser aquela torre de controle chata. Então o motorista liga, ele vai falar com uma pessoa que vai estar do outro lado, ele não vai falar com um robô de atendimento, que vai digitar 1, digitar 2, aí passa todo aquele tempo, o motorista não conseguiu falar com ninguém e vira aquela reclamação. Matheus, não estou conseguindo falar com o OpenTech, não sei o quê. Então a gente deixa... desburocratiza o atendimento, né? Já para não ser essa torre de controle chata. Perfeito. Até falar eu como operador, sim, né? Em 2010 foi o meu primeiro emprego, OpenTech, como operador de rastreamento. Na época, o atendimento era até engraçado, porque a gente já sabia, né? O operador, ele sentava lá os dias na cadeira para trabalhar, ele sabia o nome do motorista, sabia todos os... placa tal é o motorista João, placa tal é o motorista José, e ele já sabia quem eram os motoristas, falava com os motoristas diariamente.
Então isso era muito comum, né? Aí a gente está falando ali de 2010 para 2015, começou uma revolução muito grande. Eu não falo nem de OpenTech, eu falo de mercado mesmo, de gerenciadora de risco. Tecnologia, principalmente. De automação, chatbot, WhatsApp, robô de atendimento. Então se perdeu muito esse contato com o motorista, né? E atualmente, visitando N transportadoras, clientes, a própria Fast, enfim, a gente sentiu a necessidade de retomar aquele contato antigo que tinha lá em 2010, do motorista conversar com o operador, de falar, de entender. Então esse é um projeto que eu e o Bruno, a gente bateu firme assim, e alguns dos nossos clientes, das nossas carteiras, hoje tem esse contato do motorista próximo com o operador, um contato direto, sem precisar de robô de atendimento e tudo mais. Perfeito. É uma bandeira que a gente briga muito por Sim. isso. Até porque o pai do Bruno é motorista, né, Bruno? Então, o pai é sabe bem então, as dores, né? Antes de trabalhar no gerenciamento de risco, eu já conhecia sobre gerenciamento de risco sem antes trabalhar, trabalhar, né? Já ouvia. Então a gente ouve muita dor do próprio motorista, né? Eu e o Ricardo, a gente costuma visitar muita transportadora que tem muita frota, a gente faz treinamento de motorista. Então, geralmente o padrão de reclamação deles, né? Quando vem de outras gerenciadoras, né? Cara, não consigo falar com a gerenciadora de risco e tudo mais. Então a gente sempre ouve a dor dos outros, né, e traz a solução para dentro de casa justamente, né, para você ter uma experiência diferente, ter um contato mais próximo. E é bacana, né, quando a gente tem reconhecimento do próprio motorista falando, não, eu prefiro o OpenTech do que a empresa X e tal. Perfeito. Eu tenho, assim, algumas experiências ruins, né, com gerenciamento de risco, de casos, por exemplo, como vocês estavam citando, ficar 15, 20 minutos num telefone numa central tentando falar com algum operador para resolver um problema que era urgente, né? Um caminhão parado na beira da pista, meu motorista lá parou na beira da pista, foi travado. Então tem alguns casos assim, e exatamente essa linha de raciocínio vai de acordo com o que a gente está fazendo na Transfast, que é o quê? Tecnologia. Nós estamos desenvolvendo lá, eu não posso dar muitos spoilers aqui, né? Mas algo ligado à IA, então a gente vai ter uma IA própria, etc. Mas nunca deixar de ter a humanização. Sim. Que isso é importante. Né? Então, até a parte que vai ser da IA em si, nós queremos fazer que ela seja o mais humanizada possível. Né? E, claro, sempre com essa parte rápida, né? Poxa, a pessoa precisa falar com o atendente, precisa falar com o especialista, então troca já logo, vamos passar aqui o bastão, né? Da IA para o humano ali, para que seja resolvido rápido o problema, seja sanada a dúvida, então isso é importante. Né? Planos de contingência, como é que funciona? Vocês podem dizer algum exemplo? Um exemplo de plano de contingência, aconteceu algum desafio ali, algum problema, algum sinal, levantou um alerta lá, qual que é o primeiro passo assim do operador lá? Vamos dizer um alerta crítico, né? Uma perda de sinal num local muito visado para roubo. Muito visado para roubo, né? Então, assim, o próprio sistema ele já faz a validação. Aquele local é comum perder o sinal? Sim ou não? Por exemplo, digamos que o caminhão ele tem uma antena GPRS, que aquele lugar tem cobertura de celular. Por que aquele caminhão perdeu o sinal? Então, aquilo é de extremo risco. Já sobe um desafio para o operador, os comandos já vão automaticamente para o operador, ele já imediatamente liga para o motorista, vai tentar o contato com o motorista, vai tentar o contato com um ponto de apoio, né, o local próximo onde ele está parado, seja um posto, tentar contato com o frentista, algo do tipo. Se ele não conseguir, ele aciona a transportadora e o proprietário também. Então, aciona tanto a transportadora que fez a contratação do motorista quanto o proprietário do caminhão. Se não conseguir, já segue com forças policiais e time de campo também. Né? Hoje a OpenTech ela dispõe com time de campo a nível Brasil. Né? Perfeito, que são as prontas respostas, né? Exatamente, isso aí. Perfeito. É só o pessoal entender, né? Esses comandos, o que seriam? Que vai lá pro caminhão do... O que é um comando no rastreador do caminhão? Né? O caminhão ele tem um rastreador instalado. Esse rastreador ele tem os periféricos. Então, por exemplo, toda vez que abre e fecha a porta de um caminhão, o rastreador recebe isso e ele manda pela gerenciadora tudo através de integração. O caminhão ele também tem um bip na cabine, ele tem uma sirene que fica para o lado externo e tem um sistema de bloqueio. Que é o corta-combustível. Que é o corta-combustível. Ele pode ser tanto corta-combustível como eletrônico, né? Então, o operador ele consegue manipular o caminhão de forma remota. Então, pelo computador dele, o operador de rastreamento consegue mandar esses comandos para o caminhão. E é através desses comandos do rastreador que o operador faz todo o rastreamento. Perfeito. Então, remoto ele consegue sirene, bloqueio, desbloquear o caminhão, tudo mais. Algo que eu lembrei aqui, que é um termo também, que acontece muito para o pessoal entender, você falou ali da parte de não ter sinal, né? Existem as famosas zonas de cobertura, né? O que seriam essas zonas para o pessoal entender também?
As zonas de cobertura são locais que são ruins de sinal, então já não são... disponibilizam, né, de antena GPRS, ou seja, não pega sinal do celular nenhum lá. E varia muito de rastreador também, né? Tem antena satelital, que às vezes acontece de um rastreador ou outro não ser híbrida, né, que a gente chama. Então tem locais que ele demora mais para posicionar do que em áreas comuns. A gente já tem mapeado todas essas áreas a nível Brasil, né? Hoje o OpenTech já sabe quando é um local, uma região de sombra que a gente chama, né? Quando vai perder sinal, quando que volta, em que tempo que volta. Então, tudo isso a gente já tem mapeado. Nível Brasil, infelizmente, né? A gente sabe, viajando aí o Brasil, às vezes até em perímetros urbanos, assim, a gente fica sem sinal de celular, né? Então, se a gente fica sem sinal de celular, caminhão também, na teoria também, se não tiver principalmente uma antena satélite ali para dar uma reforçada, ele vai perder sinal também. Perfeito. E aí isso na tratativa do operador, quando cai 2 alertas, digamos que um ele cai numa rodovia no Piauí e outro cai numa região de São Paulo. Os 2 alertas são gerados ao mesmo tempo. O sistema ele já prioriza o alerta mais crítico. Porque um é área de sombra, o outro não é. Entendi. Então, ele já direciona para o operador o alerta com maior prioridade. Entendi, perfeito. O híbrido, então, o pessoal entender, é aquela antena tanto satelital quanto a parte do... GPRS. GPRS, que é a questão do sinal como se fosse do telefone. Celular. Isso, exatamente. As torres daí que a gente vê por aí de celular. Existem 3 tipos, né, de rastreador. Eu tenho um rastreador 100% satelital, ou seja, ele só tem satélite. Eu tenho um rastreador GPRS, que ele é só o celular sem o satélite. E eu tenho um rastreador híbrido, que ele é tanto o satélite quanto o GPRS, que é multi-operadores de celular. Perfeito, perfeito. Cenário hoje do Brasil, roubo de cargas, né? É um cenário, infelizmente, corriqueiro do Brasil. Então tem o modus operandi, as tendências. Qual é o playbook mínimo aí de defesa ligado ao PPT, né? Pessoas, processos, tecnologia, que vocês estão vendo, né, para o próximo nível do gerenciamento de risco aqui no nosso país? O que está avançando, o que tem acontecido, né, para que a gerenciamento de risco também tenha um modus operandi para combater e cada vez mais dificultar o trabalho dessas facções, enfim, esses ladrões de carga, né? Então, o que tem acontecido no Brasil, que tem chegado, que vocês estão vendo para os próximos anos e até mesmo talvez recente, que vocês podem pontuar? O principal assim, investimento hoje, né, tanto da OpenTech quanto das empresas do grupo, é na parte de pesquisa, para blindar isso antes do veículo seguir para o rastreamento. Porque depois que está no rastreamento, se a pessoa está mal intencionada, né, de entregar essa carga ou algo do tipo, fica muito difícil eu correr atrás. Mesmo tendo um rápido tempo de retorno, digamos que entre gerar um alerta e eu colocar uma pessoa lá para estar no caminhão, 1 hora é muito tempo. Entendeu? Então hoje a nossa principal maneira de blindar isso é na parte de pesquisa criminal, onde está a maior parte dos nossos investimentos, justamente no pré-viagem, para evitar que você tenha um problema lá na nem frente. Aconteça com aquele profissional. Exatamente. E falando de sinistralidade no geral, né, hoje em dia a gente viu migrando um pouco o tipo de roubo. O roubo ele está muito mais atrelado aquele cara que é a primeira viagem, ou seja, aquele motorista que não tem um vínculo com a transportadora, né, uma das primeiras viagens dele. E também muito sinistro relacionado a acidente também. Né? E aí a gente tem no gerenciamento de risco uma vertente, né? Eu comentei de 2 pilares, que é o cadastro e o rastreamento, mas eu tenho uma vertente que é a prevenção de acidente também, para justamente isso, né? Ajudar na questão do não agravamento da apólice. Né? Perfeito. Acho que um ponto importante para o pessoal entender com mais detalhes também, que no rastreamento existe um checklist, né? Explica pro pessoal, a gente já falou isso em outro podcast também, mas ouvindo de vocês agora, para a gente reforçar, como é que funciona o checklist hoje lá na OpenTech, o que é visto, enfim, o pessoal entender. Perfeito. Eu vou comentar aqui. Como o Ricardo tinha comentado, né, hoje todo caminhão, né, precisa ter o rastreador instalado, né, para cumprir com as normas de gerenciamento de risco. Nisso ele tem os acessórios, os periféricos e os atuadores. Né? Os atuadores ali é o que a gente manda de comando e tudo mais, e a gente testa todas essas 3 opções. Né? O que seria o checklist? Eu vou testar dentro do OpenTech como é que funciona, né? O time da transportadora, o pessoal da FAST faz um agendamento dentro do meu portal, né? Bota o conjunto, motorista que vai acessar, ele faz através de um aplicativo. Então lá dentro do aplicativo ele vai testar todos os sensores que tem instalado dentro do caminhão. Sensor de porta, motorista, carona, desengate, baú, se tiver, né? Caso tenha.
trava de quinta roda se tiver, botão de pânico, sirene, bloqueio, mensagem para funcionar, para ver se o teclado está funcionando, porque se não tiver ele vai ter um problema na viagem dele, né, no pós-viagem. Então tudo isso a gente faz. Como que funciona? A cada quanto tempo vocês fazem esse checklist? Tudo vem da pólice de seguros também, como a gente tinha mencionado. Assim como ela menciona a validade do cadastro de motorista e de conjunto, o checklist também é mencionado. Então, o frota, eu tenho um tempo maior. O frota, eu posso fazer um checklist do teu veículo, o outro vai ser daqui 60 dias. Né? O agregado já é 30, o terceiro geralmente é a cada embarque. Então, tudo isso também vem direcionado da parte da pólice de seguros. E até mesmo, se eu não me engano, na pólice ela pontua, né? Até um nível de quantidade de atuadores que tem que ter, se tem que ter uma trava de quinta roda, não precisa. Isso aí, né? exatamente. Então, tem até esses detalhes aí. Sensores, né? Para determinar ela especifica quais sensores o caminhão também tem que ter, né? E para testar. Perfeito. Hoje, qual KPI vocês olham para identificar, né? Primeiro, assim, para saber se o GR está vivo? A gente fala nas duas vertentes, né? A parte de pesquisa, ou seja, quantas pesquisas foram feitas versus quantas foram reprovadas e também o tempo dessas pesquisas. E na parte de gerenciamento de risco, a gente monitora o que a gente chama de ADDV. O que é o ADDV? Alerta por dia de viagem. Saudável hoje para um transportador, né? Dentro da gerenciadora OpenTech, a gente está falando de 3 alertas por dia de viagem. Ou seja, imagina que uma viagem que durou 2 dias. Saudável para essa viagem é no máximo 6 alertas. 3 alertas por dia. Passou desse alerta, passou dessa quantidade, aí precisa de um plano de ação para reduzir esse número. É o que? Entender a rota, se está com posto suficiente liberado, que o motorista está parando porque não tem posto liberado para ele, ou não, está parando, mesmo tendo posto liberado, ele para no posto que fica do lado, que não é um posto recomendado. Aí tem todo um trabalho de instrução de motorista e nesse sentido. Então, hoje, o nosso principal indicador para saber se uma transportadora ela é suscetível ou não a ter sinistro é o que a gente chama de ADDV. Perfeito, perfeito. Um erro clássico, uma prática que vocês baniriam hoje do mercado. Essa é interessante. Eu vou dar um exemplo meu e depois o Bruno dá um exemplo dele, mas assim, uma prática que eu não sou muito fã é tentar forçar uma liberação de um cadastro. Digamos que seja um cadastro que ele não é recomendado, né? Um cadastro que pode ter algum problema lá na frente, né? E mesmo assim, não tem como dar um jeito, tem como liberar esse cadastro e tudo mais. Eu já tive exemplos práticos, acho que o Bruno também, desse exemplo, de que foi mencionado, né? Pô, esse motorista aqui, ele não é recomendado, né? Mas mesmo assim, opta-se por seguir com isso e acabar tendo um sinistro, né? Então, mais de uma vez. Sim. Eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento do Ricardo. Clássico, né? Clássico. Eu já sofri, ele já sofreu, né? Padrão, né? A gente tem, né? Como a gente falou da matriz de risco, né? Então, a matriz de risco hoje, como ela não é um critério obrigatório de apólice, né? Eu levanto a mão para você, se esse cara pode carregar ou não. Às vezes tu conhece o motorista, é um cara de boa índole, né? Fez uma NTT nova porque ele era um CLT e agora ele virou um PJ, enfim. E já aconteceu muito de, não, mas libera que eu preciso atender meu cliente, aí chega na hora e toma hold, sabe? Entendi, não tem problema. Então, isso aí era uma prática que se dependesse da gente, baniria. Exatamente. Perfeito. A gente, para a reta final aqui, aquela última frase, aquele último discurso, uma dica, se possível, uma de cada um de vocês aí, para o pequeno transportador, né? Como que dá para começar, o que já dá para começar fazendo com pouco investimento? Eu acho que, assim, para pouco investimento, a parte de pesquisa. Focar na pesquisa e focar aonde que teu embarcador e teus transportadores que do mesmo nicho estão. Então, por exemplo, digamos que você é do agro. Onde que as outras transportadoras do agro estão? Estão na gerenciadora OpenTech. Então, lá você consegue otimizar a tua parte de pesquisa. Os cadastros já vão estar feitos. Então, quando você enviar para a pesquisa, já vai estar tudo preenchido os dados. É muito mais fácil. Porque, assim, vamos dizer assim, o ecossistema do teu nicho, ele já vai estar naquela gerenciadora. Então, entenda onde que teus parceiros e embarcadores estão, migre para a mesma gerenciadora de risco e aí consegue ter uma otimização, tanto de tempo quanto da parte de custo. Legal. Isso aí. E também, né, não ver o gerenciamento de risco como um custo mensal, né, como a gente tinha comentado, e sim ver como um investimento. Né, que a gente vê, eu gasto X com... não tem, né, fica muito caro o gerenciamento de risco todo mês e tudo mais.
Só que por trás, né, a gente não vê o quanto que a gente previne, principalmente na porta de entrada do cadastro, né, daquele cliente, aquele transportador, embarcador, né, de ter tomado um prejuízo maior com o teu cliente, com a tua seguradora, ter um agravamento maior. Então, né, o meu é basicamente não ver o gerenciamento de risco como um custo em si, mas sim como um investimento mensal, né? Entendi, perfeito. Eu digo até, acrescento aqui, algo que a gente citou aqui, que hoje nós fazemos lá, né? Creio que não somos os únicos, mas fazer aquelas verificações anteriores, né, por conta própria, não deixar só na responsabilidade de vocês. Isso não tem custo, né? Que custo tem? Tem do tempo ali do teu analista logístico, quem está contratando o motorista, né? Ele olhar, dar uma olhada nos documentos, né? A gente já se deparou com casos que, cara, era muito simples, dava para ver que parecia que o cara tinha feito edição no Paint do documento, então eu já matava ali a charada, né? Cara, tava muito evidente. A gente já teve caso do cara trocar a fotinho ali da CNH. Nossa. Então, assim, isso não tem custo, né? Só investimento de tempo, cuidado, custo do cuidado da disciplina ali em relação a isso. Mas, bom, é isso. Eu acho que surgiu aqui algo interessante para me perguntar para vocês, para a gente finalizar. Né? Por mais que a outra era a última pergunta, mas para a gente não deixar de falar sobre isso. Vocês devem ter dados hoje de tudo que a OpenTech monitora, né? Todas as transportadoras, embarcadores também, que utilizam a OpenTech. Vocês têm esses números, não precisa ser exatos, mas da quantidade, X% de determinado setor, tantos por cento de determinado setor, já que tu falou do setor do agro, né, que a OpenTech transporta bastante, vocês podem citar rapidamente? Sim, olhando a parte do frigorificado, né, hoje a OpenTech é líder no segmento, a gente tem mais de 90% do market share, né, que a gente chama a nível Brasil, né, então os grandes embarcadores, 90% estão conosco. Parte de cabotagem também, né, o transporte marítimo, mais de 90% de todo o mercado está com a OpenTech também. Transportadoras do agro? Transportadoras do agro, o agronegócio está muito forte. Hoje a gente tem uma célula especializada dentro da NSTech só voltado para o agro, né? Então tem muita coisa só para o agro, né? Tá virando meio que um setor exclusivo, né? Um nicho exclusivo agro, porque a gente sabe como funciona o agro, o movimento, né? O movimento do agro. E linha branca também. Linha branca também. Fogão, geladeira, né? Perfeito. Máquina de lavar. Em números, a gente está falando de mais de 350 mil viagens rastreadas todos os meses. Todo mês. Todos os meses. Mais de 350 mil viagens. 350 mil. É bastante coisa. É um número grande. É bastante coisa. Show de bola. Bom, pessoal, é isso. Estamos aqui na reta final de mais um podcast Além da Carga. Quero agradecer aqui primeiramente ao Ricardo, ao Bruno, o pessoal lá da OpenTech, também de ter liberado, né, 2 especialistas aí, 2 feras para estar falando conosco. Tá aqui entregando para você, estamos aqui entregando para vocês mais um conteúdo relevante, importantíssimo, né, para o nosso mercado. Hoje que o cenário atual do Brasil não é muito favorável, né? A gente vê incidências de roubos, sinistros. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer, não somente da transportadora, mas com bons fornecedores, seja numa seguradora, numa corretora de seguros, uma mecânica, também gerenciamento de risco, é importante e lá na frente reflete para o nosso cliente, né, para o embarcador ter toda aquela garantia, cuidado e poder dormir em paz sabendo que a mercadoria dele vai chegar em perfeitas condições no destino final, que esse é o objetivo, né? Então, fique aqui mais um podcast. Quero convidar você a assistir os outros episódios, se você não assistiu ainda. Tem muito assunto bacana, relevante, riquíssimo em conteúdo, tá? Também um convite para você nos seguir aqui ou melhor, se inscrever, né, no Instagram. Eu tô trocando, se inscrever no YouTube, nos seguir no Instagram, né? Dê um joinha aí também, que isso é importante para que esse episódio vá para outras pessoas, né? Então, a gente ranquear aí é um conteúdo relevante, importante. A gente sabe que o nosso setor precisa muito desse tipo de conteúdo. Então, convido você a nos auxiliar nesse sentido, que a gente está levando o conteúdo aí com boas intenções para que esse mercado evolua, assim como todos os outros setores do Brasil. Então, fique aí ligado, né? Para você seguir a gente no Instagram, @transfestlog, tá? Entra lá, nos segue. Lá você vai ter todas as informações de um novo episódio, conteúdos também que a gente lança lá, cortes que a gente lança lá também. Então isso é muito importante, né? Esse podcast é um oferecimento da Transfest, transportadora de cargas rodoviárias aqui no Brasil.
E quero deixar aqui também, antes de eu encerrar, o Instagram de vocês, pessoal, seguir vocês, acredito que deve ter alguma coisa de conteúdo, se não tem, né, quem sabe eu tô jogando um spoiler, vai começar a ter, mas podem deixar o Instagram de vocês. Show de bola. Obrigado, Matheus, pelo convite, tá? Muito legal aqui participar do podcast, a inovação que a Transfest tá trazendo para o mercado é muito bacana. E para quem quiser entrar em contato comigo, Ricardo Breis no LinkedIn, não tem segredo, ele é Ricardo Breis. É o primeiro que aparece já, pode me adicionar ali que a gente conversa. Perfeito. Bruno? Obrigado, Matheus, aí pelo convite, né? Todo o pessoal da Transfest aí também, empresa sensacional. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Meu LinkedIn é Bruno Fabrício, né, de Assis. Bruno Fabrício de Assis, né? Nada mais. Meu Instagram é @BrunoFabrício96. Perfeito. Pessoal, é isso. Um grande abraço. Contamos com você, né? Com a sua audiência. É isso que nos move aqui. Tchau, tchau.